85% das doenças, elas não são determinadas pela genética. E mesmo que elas sejam influenciadas pela história familiar, tem muito que a gente fazer para prevenir. A gente estima que a gente pode chegar até 50%, metade da população aí com a pressão alta. Isso aumenta com a idade. E aumenta ainda mais. Se a gente pegar a população acima de 70 anos, que é a expectativa que nós discutimos, essa prevalência vai ter 80%, né? A grande maioria das pessoas com a pressão alta. E para chegar no nível da pessoa ter hipertensão, que é 14/9 ou mais, né? Ou mais do que 14 ou mais do que 9. Para chegar nesse nível, a pessoa viveu lá 60 anos da vida dela, gastando o metabolismo dela, gastando as reservas fisiológicas dela, para ir tentando compensar essa pressão, para não deixar essa pressão ficar muito alta. E ela não vai percebendo com sintomas se ela não muito está bem nutrida, se ela não está bem condicionada, ela não consegue fazer essa compensação tão eficaz, né, de maneira eficaz. Perfeito. E às vezes, em repouso, paradinha, essa pessoa não sente nada. Mas aí ela dá uma caminhadinha de um quarteirão, ela fica ofegante, mas ela acha que isso é normal. E aí ela começa a parar de se movimentar no dia a dia. Vai se limitando para não ter os sintomas, né? Porque é desconfortável. Quem quer passar por um desconforto? E aí ela vai sentindo uma dor ali, ela vai sentindo cansaço, ela vai parando de fazer. E isso vai entrando num ritmo de inatividade que as reservas fisiológicas elas vão se tornando cada vez menores. Falo muito com os meus pacientes que um bom hábito puxa outro bom hábito, do mesmo jeito que um mau hábito puxa outro. Então, se você começa a ter cansaço, começa a limitar a sua atividade física, você vai começar a comer mais, o seu sono vai estar pior, você vai estar sentindo mais dor, você vai estar tomando mais medicamentos que podem agredir o seu corpo, né? Por exemplo, abuso de anti-inflamatórios, abuso de benzodiazepínicos, né? De medicamentos para dormir. Então, a gente vai vendo assim que o ciclo vicioso vai virando realmente uma bola de neve gigantesca e que às vezes a gente perde o controle. E aí chega um paciente com infarto. É mais grave. Igual essas deficiências nutricionais que você comentou. Quando as pessoas elas vão se tornando desanimadas, inativas e elas precisam resolver os problemas de vida delas, elas vão abusando da cafeína, elas vão abusando de alimentos que são ricos em energia, calóricos, paladares, nutricional. Por quê? Porque elas precisam tirar essa energia, já que elas não têm a reserva fisiológica. E se a gente mudar o hábito, regularizar o sono, acordar num horário legal, um mínimo de atividade física, né? Seja 20 minutos diário ali, de movimentação. Se a gente não prestar atenção, a gente não faz. Exatamente. Mesmo a gente que trabalha com isso. Com os nossos hábitos de muito dentro de consultórios, de salas, né? Justamente. A gente fica andar de carro, a gente não se expõe à luz do sol, né? Perfeito. A boa noite de sono já começa. Exatamente. De manhã. Então é muito legal a gente ter um olhar e trazer esse conhecimento para vocês, que o cuidado com a saúde não é só tratamento de doenças. Tratar as doenças é fundamental e a gente tem muitos recursos para isso. Mas nós precisamos pensar em prevenir essas doenças e mudar o nosso estilo de vida, que é a forma mais eficaz de fazer isso. E aí vem o grande nó, né? Porque a gente tem que colocar a responsabilidade do tratamento do paciente nas mãos deles. Né? Porque nós estamos aqui para orientar, para auxiliar, para acompanhar. Mas a minha vida, a minha saúde, a responsável sou só eu. O máximo que eu posso ser responsável é pela saúde da minha filha, que é uma criança. Enquanto ela é criança. Mesmo assim, já tem suas vontades. Mas até mesmo idosos, né? Mesmo que tenham questão da parte cognitiva preservada, a saúde deles é responsabilidade deles. Né? E a gente encontra uma resistência, não é? Em relação a isso, é muito difícil. Por que é difícil mudar hábito? A gente sai da zona de conforto, né? É um desafio. A gente vê você melhorar a sua alimentação, você deixar de comer coisas que você gosta. Até porque eu acho que culturalmente, a nossa geração veio de uma geração que os nossos pais, eles foram muito privados da infância e eles começaram a ter muitas condições para dar pra gente o melhor. Sim. E o melhor era um todinho, era um leite condensado, era um biscoito recheado. A gente foi criado assim. Então, às vezes, para você trocar o todinho por um prato de salada,
uma proteína de qualidade. Gente, como que é difícil. É difícil. Difícil consumir a quantidade de proteína que É difícil. é difícil. É muito difícil. Sempre que eu paro para contabilizar, está sempre faltando, né? E assim, tentando colocar proteínas em todas as refeições. Então, a gente precisa de ter essa atenção. Vamos entrar até na sua área, né? Essa questão da proteína, a questão da sarcopenia, a dificuldade dos pacientes de levantar da cadeira. Você pega esses pacientes assim, né? E é o que a gente conversa, né, com os pacientes diariamente em relação a isso. Porque a posição de passividade no cuidado de saúde não existe. Então, quando nós falamos para o paciente assim, você vai fazer um teste, aí ele já olha para a gente assim, um teste de caminhada, um teste de sentar e levantar para avaliar a sua força. Qual que é o problema? Porque quando ele vai fazer um teste, é ele que vai executar. Agora, se a gente vira e fala assim, vai ter que fazer um exame. O exame não, o exame é passivo. Ele para ali e alguém vai analisar é passivo e dá a solução mágica para eles. E nesse caso da sarcopenia, quando os pacientes chegam na reabilitação, muitas vezes eles já estão nessa via final por N fatores, porque cuidaram da família e não tiveram tempo, ou não tiveram informação para se cuidar. E aí eles chegam aqui sem massa muscular. E falam assim, agora eu preciso fazer exercício para ganhar massa muscular. E a primeira coisa que nós precisamos explicar é isso. O exercício, ele vai te ajudar a ganhar massa muscular. Tem como eu escolher o melhor exercício. Mas ele precisa oferecer estrutura para aquele músculo ganhar força, para ele ganhar resistência e construir aquele músculo. Então não tem jeito de só fazer uma coisa. E é por isso que os bons hábitos, eles vão se agregando. Porque a pessoa começa a fazer exercício e ela não vai ver o resultado dela. Então, se ela não tiver uma boa informação profissional, ela vai achar que aquilo ali não está adiantando. E ela vai querer parar de fazer exercício. Mas por que não está adiantando? Porque não dorme, porque não se alimenta, não bebe água, porque está estressadíssimo e isso está consumindo as reservas de energia dessa pessoa, não é? E aí a gente não consegue observar de fato o melhor resultado. Porque já está doente. As doenças crônicas são uma das grandes causas de sarcopenia pelo próprio consumo mesmo do corpo, né? O metabolismo isso, a medicação. Às vezes tem uma série de medicamentos que são necessários para tratar, mas eles alteram o metabolismo do paciente. A absorção de alguns nutrientes. Dificulta. Igual você comentou, que tem pacientes que abusam de anti-inflamatórios. Aquela dor ali e tal que surge. Aí o paciente automedica, faz uso de um corticoide, faz uso de um anti-inflamatório não esteroidal, aqueles anti-inflamatórios mais comuns que a gente vê aí, que tem livre acesso nas farmácias. E isso tudo, gente, reduz a quantidade de energia do músculo de vocês. Sem falar que altera a pressão arterial, altera a função renal, altera a glicose, alguns dos medicamentos. E aí o paciente, que às vezes não está sentindo nada, está sentindo uma dor. Ele quer resolver o problema dele tomando remédio para tratar aquela dor. Está gerando outros problemas, uma cascata de problemas no seu corpo. E se não tem um acompanhamento preventivo regular, nem percebe. A gente sabe, Isabelle, que diante de um diagnóstico, por exemplo, de diabetes, a gente já tem alterações microvasculares cerca de 10 a 15 anos antes da glicemia alterar em níveis de critérios diagnósticos, né? Então, o que a gente faz, por exemplo, dentro da medicina funcional, de avaliar outros parâmetros além da glicose, não só o clássico, a gente já consegue perceber que esse paciente ele já tem uma resistência à insulina. Seja, às vezes, um diagnóstico de síndrome de ovário policístico, da questão de obesidade, a própria dosagem da insulina, a cantose, né? Aquelas lesões de pele, entre outras coisas que a gente pode perceber. E até alterações mesmo laboratoriais, um triglicérides mais elevado, um HDL mais baixo, um LDL subindo mais. Então, a gente consegue perceber que esse paciente, metabolicamente, ele já está com deficiência, ele já não está conseguindo dar conta ali sozinho de reverter esse excesso de glicemia que está sendo... A nossa alimentação é muito rica em carboidratos, principalmente carboidratos refinados, né? Que são, igual a gente estava falando, são muito palatáveis, são calóricos. Então, nesse contexto, acaba que a gente abusa muito desse tipo de alimentação e o corpo vai sofrendo ao longo do tempo.